E aí, galerinha legal, tudo bem? Para quem não sabe, bem, presumo que você saiba, mas se você não sabe, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSI e hoje vou dar mais uma aula para vocês, né? Espero que vocês estejam acompanhando as aulas do nosso canal e estejam gostando. Mas enfim, né? A nossa aula hoje vai ser de um tema que é bastante importante para o psicólogo, bastante importante para que a gente saiba, tá? Porque a área específica hoje da nossa aula ela é mais voltada para quem é mais da área da saúde, especificamente assim, médico, enfermeiro, saca? Mas a gente tem que saber até para entender o funcionamento do corpo humano. Nossa aula hoje vai ser de fisiologia humana. Bem, não vai ser uma aula de especialização em fisiologia. Você vai fazer no teu curso, vai fazer na tua casa, pesquisando. O que a gente vai fazer hoje é dar uma introdução rápida. Hoje o nosso vídeo vai ser bem curto, então você vai gostar, não vai ser grande como costuma ser, mas vai ser bem interessante, tá? Quando a gente fala em fisiologia, pelo menos eu me lembro da minha professora da faculdade, a professora Vivi Alessandra, né? Vivi Alessandra da Silva, dá aula na faculdade ainda em Morumbi lá. Então, pessoal, professora fantástica. Professora, estou lembrando da sua aula agora e vou usar as anotaçõezinhas que eu tinha em 2008, 2009, quando eu tive aula com você. Vamos ver se bem, eu lembro de muita coisa, mas que eu não lembrar, eu vou postar na minha colinha, certo? Só aproveitando, pedir para você visitar o site do IPSI, www.ipsi.com.br, seguir a gente no Instagram, @ipsi, e se você quiser me seguir também no Instagram, não tem problema, acho legal, é @Harley Pacheco, tá? Tudo junto. E não sei se você sabe, mas o IPSI oferece em Ubatuba, aqui em Fortaleza, que é onde eu estou agora, e na Bahia, atendimento psicológico a custos simbólicos e que em muitos casos chegam a ser gratuitos. Como que a gente subsidia o IPSI? A gente subsidia o IPSI com a ajuda, né, das pessoas, inclusive de vocês. Quando você clica aí nessas propagandinhas que aparecem, tal, a gente ganha 0,0 centavos aí. Isso aí, esse dinheirinho a gente serve para pagar conta de luz, conta daquilo outro. Então, se você não precisa comprar nada, só clica aí, deixa aberto ou apaga, sei lá, fala o que você quiser. Mas colabora, curte a gente também, tá? Hoje, mas vamos ao que interessa, para ser bem objetivo. A nossa aula hoje, ela vai ajudar você a fazer uma prova e você precisa responder lá, tal. A gente vai falar da fisiologia, mas da fisiologia pro psicólogo. Óbvio que se você é de outra área e se quiser assistir, mas isso aqui é importante. O que é importante pro psicólogo, legal? Primeiro que você tem que saber, e você sabe, obviamente, né, o ser humano ele possui uma gama complexa de sistemas que compõem o corpo humano, o seu corpo. Né? Um dos mais importantes para o ser humano, e mais importante ainda para a psicologia, é o sistema nervoso. Né? Por quê? Porque o sistema nervoso ele é o responsável por gerenciar toda a comunicação dos nossos receptores e efetores com o corpo. Harley, o que é efetor? O que é receptor? Vamos lá. Os receptores são os responsáveis pela captação externa e interna de informações. Ou seja, são aqueles carinhas lá, os como fala? Deixa eu lembrar o nominho aqui, eu estou tentando lembrar, tá pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha na minha cola. Sistema sensorial, isso mesmo, né? É um receptor sensorial, é uma estrutura interna do corpo que ela é capaz de receber um estímulo, né, e levar para dentro da gente. Não sei se você sabe, mas se você não sabe, um neurônio ele é como se fosse um espermatozoide. Tem a cabecinha, tem um corpinho, tá vendo? Só que no meio do corpinho ele tem várias perninhas e vários bracinhos. E por dentro dele, né, por dentro dessas perninhas e bracinhos, é que passam todas as informações, né? E de onde vêm essas informações? Essas informações vêm dos receptores. Harley, dá um exemplo aí de um receptor. Pele, olhos. Né? Por quê? Eles recebem estímulos, né? Recebem informações externas, algumas vezes internas, né? E levam para o nosso sistema nervoso. Tá,
E o que são os efetores? Os efetores são os caras responsáveis pela execução da ação causada por um receptor. Pensa aqui, eu recebo uma informação, né? Essa informação passa pelos receptores, vai lá, passa na minha medula, chega lá no cérebro, né? Passa aqui pelo tálamo, né? Tá aqui, não dá para apontar, né? Aí vem aqui pro cérebro, aí processa e volta. E aí a gente executa uma ação. Legal? Então isso aqui você deve saber. O sistema nervoso é composto do sistema nervoso central, que tem os receptores e os efetores. Tá? Estima-se que o sistema nervoso ele tem aí em torno, segundo a minha colinha aqui da professora, 50 milhões de células, tá? E ele é dividido basicamente em sistema nervoso central e periférico. Beleza? Então vamos lá. Sistema nervoso central, né? A patinha para cá, e periférico. Show de bola? Não vai ficar legal isso aqui, né? Enfim, não estou tanto. Vamos lá. Sabe você desenha uma bolinha aqui, vai fazendo assim um mapa que chama mapa mental? Entendeu? É o seguinte, você coloca o sistema nervoso, aí faz a bolinha, aí você puxa a outra, central, periférico, né? Aí o periférico vai falar o seguinte, ó, ele tem composto basicamente, né, o sistema, vamos no central, basicamente de cérebro, medula espinhal, legal? Na medula espinhal, tem aí uma, sempre vou falar isso aqui que é importante. Algumas pessoas acreditam que a medula surgiu primeiro, outras pessoas acreditam que foi o cérebro, outros dizem que não é separado, que é um só. Enfim, é bem aquela velha história de que quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo ou a galinha. Vai saber, né? Vai saber. Mas enfim, obviamente a gente tem aí, então vamos lá, sistema nervoso central e periférico. Tem os efetores e os receptores fazem parte do sistema nervoso central. E do periférico, né, também. Pô, um estímulo externo, né? Enfim. Aí o sistema nervoso central ele é composto basicamente de cérebro e medula espinhal, mas aí as outras pessoas, tem gente que acredita que não, né? E aí quem surgiu primeiro, um ou outro, não sei, o ovo ou a galinha, eu não sei. Os pessoal, são os dois. Claro, né, obviamente, né, lógico, né, eu espero que você saiba, se você não sabe, você vai saber agora. Existem, né, outras partes, como o cerebelo, né? São dois pequenos cérebrozinhos, não sei, nem lembro se são dois, mas acho que são dois cerebelozinhos. Os bulbos, o tálamo, né? Tem a hipófise, que é uma paradinha tipo feijão que tem aqui dentro, né? E etc. Entretanto, os maiores, né, os que mais, entre aspas, né, importam são esses dois que a gente citou agora, há pouco aí. Vamos lá, lembra que eu mandei você fazer o mapinha do sistema nervoso central e periférico, aí o central a gente falou aqui, aí tem o periférico, que é composto de células que estão fora do sistema nervoso central e são responsáveis pela comunicação do estímulo com o sistema nervoso central. Os que recebem, periférico, né? Periferia, sei lá se o nome se é por isso mesmo, mas porque está fora, né? Dentro do sistema nervoso central periférico, a gente tem o sistema nervoso somático, que é aquele que permite que a pessoa realize ações voluntárias, né? Compõe músculos e esqueleto. Já o autônomo é aquele que conduz as ações de maneira involuntária. Circundam geralmente músculos e órgãos internos. Lembra dos efetores? Eles geralmente são os músculos, entendeu? Lisos e tal. Vamos lá. Beleza, estamos falando, o que mais importa? O sistema nervoso central, ele é... Bem, peraí, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Que o que mais importa é o sistema nervoso central, isso é verdade. Mas não existe só ele, o sistema nervoso. Não é só ele, tem um sistema endócrino também, tá?
O sistema endócrino, por exemplo, a gente não se mexe tal, por conta não responde a estímulos externos. Legal. Isso a gente psicólogo tem que saber. Mas existe também um sistema endócrino que é como se a gente respondesse fisicamente, mas por meio de processos químicos que acontecem no sangue. Tá ligado? Então, isso também a gente tem que entender, né? Você toma uma injetada na veia, o que você está respondendo ali, porque o sistema nervoso endócrino está espalhando tudo aí pelo corpo, beleza? Mas enfim, o sistema nervoso ele é composto basicamente ele tem diversos tipos de célula, lógico, mas a que a gente vai abordar aqui são os neurônios, que são também chamados de células nervosas. Por quê? Porque são interligadas entre si a fim de se tocarem. Lembra que eu falei lá do esperma que é todo cheio de bracinhos e mãozinhas, né, que se conectam assim umas às outras, tal? Exatamente, é isso aí. Isso é um neurônio. São eles que interligados fazem com que todas as informações passem de um sistema para o outro, de um ponto para o outro, né? Do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto A. Né? E esse processo que a gente está chamando de passar informação por dentro dos neurônios são as tais sinapses. Né? Existem basicamente dois tipos de neurônio: sensitivo e motor. Como assim? O neurônio sensitivo é aquele que leva informação aos receptores do sistema nervoso central. E os motores, né, o neurônio motor, ele leva informação aos efetores para que a ação seja realizada. Por exemplo, tirar a mão do fogo quente, correr, dar linha no pipa, entendeu? O ser humano também, como eu falei, a gente tem um sistema endócrino, né? Então a gente não pode esquecer dele, que faz com que a pessoa, obviamente, reaja a estímulos, mas involuntários. É o que a gente tem que entender. Por isso é que a gente, na maioria das vezes, não trata como psicologia. Eu vou abrir uma ressalva, que quando a gente fala de sistema nervoso endócrino, a gente tem movimentos involuntários. Né? A gente responde de maneira involuntária, mas responder de maneira involuntária também é comportamento. Logo, psicologia, como a ciência que estuda o comportamento, deve prestar atenção nisso. Mas para fim de pesquisa. Legal? Às vezes também, em alguns casos, né, que injeta aí uma droguinha no braço. Droguinha, bem, estou falando assim, mas não é, espero que não me entenda mal, não é pejorativo não, tá? É bom você avaliar aí se o sistema endócrino não está participando disso. Só a título de conhecimento, tá? Para depois de falar, pô, o Hager ministrou uma aula e falou isso. O sistema endócrino, ele libera sinais químicos nos hormônios que correm o corpo por meio do sangue, chegando até as células. É tipo como se fosse, sei lá, tipo Wi-Fi, tá vendo? Wi-Fi é Wi-Fi. Já o sistema nervoso é como se fosse a nossa internet toda cabeada, né? Fazendo aí uma analogia ao mecanicismo. Né? No sistema nervoso central, pessoal, como a gente disse anteriormente, temos o cérebro, o bulbo, a ponte, a medula espinhal e etc. Já no cérebro, a gente tem lobos, sulcos e os hemisférios. Eu não sei se você sabe, mas aqui está minha cabeça. Isso aqui se chama cabeça, beleza? Aqui dentro, suponho que tem o cérebro, né? Chamam aí de massa cinzenta, suponho, né? Da cor da minha camisa, imagino, né? Mas espero que a maior parte dele, né? E aqui no meio, se a gente cortar, provavelmente você vai ter essa aula na faculdade. Se não teve, se já teve, se não teve, vai ter. E se não vai ter, se não vai ter, chora, porque a faculdade precisa dar. Você vai ter aqui o cérebro. O cérebro tem dois lados, né? Cada lado chama de hemisfério. Então, se a professora na aula prática falar, como que eu chamo isso aqui, né? E apontar assim para colocar pro cérebro, eu falar, isso é um hemisfério, professora. Né? Aí se a professora falar assim, tá, mas o que é isso aqui na frente? Aí você vai falar, é o lobo frontal, que é responsável por pensar, falar e se comportar. Né? Ah, mas isso aqui, filho, o que é? A professora vai perguntar. Né? Aí você vai dizer assim, professor, isso aí é o lobo occipital. Tá? Que é responsável pela visão. E se a professora falar dos lados? Aí você vai falar assim, professor, isso aí é como chama? Lembrei, temporal, que é responsável pelo lado. E aí você tem o resto, que é o coco, né?
vulgarmente coco, que é chama lobo parental, que é a interseção das coisas, né? Sensibilidade, sentido, né? Pessoal, você sabe aqueles... A gente tem vários gominhos, né? E esses gominhos tem tipo as passagenzinhas, isso se chama sulcos, tá? Mas não é suco de bebê não, são sulcos de vala, né? Existem sulcos no terreno, elevações, né? Não são elevações, são aqueles fundinhos, né? Se você jogar água, escorre assim, entendeu? Como se fosse aquelas panelas de fritar carne, que é toda onduladinha. Tem sulcos na panela, né? Mas enfim, pessoal, falei pra vocês que o vídeo ia ser curtinho, então a gente falou aí de maneira básica, né? Eu ainda tenho eu teria mais umas coisinhas para falar, mas eu não sei se cabe em fisiologia, tá? Eu acho que é mais em psicopatologia, que é falar sobre neurótico, psicótico, paranoico, que é o que está escrito aqui, depressão, no meu diário de classe, brincadeira, na minha colinha, né? Lógico que antes de ministrar aula para você, eu estudo o material, né? Eu reviso o material. Mas enfim, espero que você tenha gostado da nossa aula, foi rapidinha, foi curtinha. Dê um like no vídeo aí, posta alguma dúvida, se a gente não souber a gente vai atrás, tanto eu, o Fred, o Marcos, enfim, se a gente não souber a gente vai atrás, se a gente não souber a gente ir atrás, não achar, a gente pede para perguntar para sua professora, chama a professora Vivian, chama a pá de médico que a gente conhece aí, que também tem que saber essas paradas aí, de repente podem nos ajudar. Visite o nosso site, tá? www.ipsi.com.br. Se possível, dá uns cliques aí nessas propagandas nada a ver que apareceu embaixo do seu vídeo aí, a parte do videozinho aqui tá aparecendo umas caixinhas. Clica nisso aí, deixa aberto e fecha rapidão. Beleza? Não precisa comprar nada. E curte a gente no Facebook, nossa página IPSI e IPSCE, e também dá aquele seguir lá no follow, né, no Instagram. Valeu? Obrigado, pessoal. Show de bola.